Queridos irmãos, paz e graça do Senhor Jesus, quero agradecer a Deus pelos jovens, pelo trabalho feito, pelo tempo de ensaio, pela dedicação de vocês nessa belíssima proclamação dessa noite. Diz a Bíblia que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então guardem isso no coração para que ano que vem estejamos com mais jovens aqui, cantando com mais amor e dedicação, assim como vocês fizeram, viu? Deus os abençoe grandemente. Também agradecer a Deus pela família que acabamos de receber. Certamente a igreja vai abraçá-la no salão, cumprimentá-la, expressar o seu carinho, como tem feito até aqui. E é sempre bom o abraço, o afago da Irmandade. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. A Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Procurarei ser breve na lembrança das instruções desse texto sagrado. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 7. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Li a história de um orfanato diferente, porque só acolhia crianças que nasceram com alguma deformidade. O objetivo do orfanato era dar um lar a essas crianças, alguma assistência médica, a fim de que elas pudessem ter a possibilidade de tratamento no que era possível. Depois, o orfanato buscava famílias que pudessem adotar essas crianças. Havia no orfanato um menino que sempre foi ignorado para a adoção, porque ele tinha uma anomalia cerebral bastante rara. Quase sempre seus pensamentos não estavam conectados. E lá pelos seus 9 anos, ele já estava um pouco desanimado, porque via os seus colegas deixando o orfanato, e começou a perguntar por que ninguém o levava, por que ninguém o adotava, por que ninguém o escolhia. Um casal, depois de algum tempo, depois de haver adotado uma criança do mesmo orfanato, telefonou para saber se aquele menino ainda estava ali. E foi marcado o dia em que esse garoto seria levado à sua nova casa. Um detalhe lindo era que um dos meninos que fora seu colega, em certa época, seria seu novo irmão. Mas aquele garoto ganhara novos pais, também ganhara um novo nome. Seria chamado de Anson Josiah, A.J. Enquanto aguardava seus pais, disseram para ele o seu novo nome. E ele saía pelo orfanato dizendo a todo mundo, apontando para o peito: pode me chamar de A.J. Meu nome é A.J. Que lindo e impactante que mesmo com a incapacidade de ter pensamentos conectados, A.J. era capaz de agarrar a ação redentora do amor, de relacionamento, de valor particular, evidenciados no seu novo nome, porque o novo nome recebido trazia consigo a expressão de amor de uma família que estava por recebê-lo. Nós também fomos adotados, recebemos um novo nome. Nosso Pai nos deu um novo nome. Fomos adotados e agora fazemos parte da família de Deus. Temos identidade. Estamos felizes sob sua autoridade. Nós somos dele. E como é que isso aconteceu?
como órfãos, foram acolhidos como filhos de Deus. Quem imaginaria que a segunda pessoa da Trindade Santíssima, o Filho unigênito, iria humilhar-se e nascer como um bebê em Belém, viver como um homem? Imaginem os anjos observando o Filho vivendo como homem entre os homens, nascido sob a lei, dando perfeita obediência ao Pai. Você pode imaginar isto? Você pode imaginar os sentimentos, os pensamentos dos anjos quando o viam na carpintaria, ele, o resplendor da glória de Deus, a refulgência da glória de Deus, trabalhando como carpinteiro na oficina de seu pai, José e Nazaré. Quem jamais poderia ter esperado o Rei da Glória nascendo numa manjedoura, cercado de animais, submetendo-se à pobreza, à necessidade, às condições inferiores, para assim representar o homem na sua na sua vil condição, na sua condição mais precária, mais baixa, mais caótica. A realidade dessa cena é tão surpreendente que o compositor Estênio Márcios, igualmente chocado, tentou expressar nas seguintes palavras, eis como ele as colocou: até os serafins, com 3 pares de asas, sentiram um tremor naquele momento, pois o Verbo eterno que a tudo criou está se despojando, insígnia por insígnia, da glória que ele tem. Então se fez um mar de asas estendidas, um grande silêncio, um trono deixado. O que anda entre as estrelas e chama seus nomes está partindo agora. E quem é que não chora? Partiu, foi por amor. O Verbo se encarnou, se esvaziou, semelhante a homem se tornou, semelhante a servo se tornou, foi reconhecido como um de nós, se esvaziou. O que dizer do cenário da cruz? O desfecho de sua humilhação? Ali, quando o anjo apareceu a Maria e também apresentou o propósito da vida daquele menino, rei, que deveria entregar-se pelos seus, é por isso que podemos enxergar à sombra da manjedoura a cruz. Agora, você como eu, perplexos, estamos vendo-o na cruz. Cruz não era para ser vitória? Cruz. Toda a esperança parecia extinta. Entretanto, o que Deus está fazendo na cruz? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, diz que na cruz, pela morte do Filho, Deus estava expondo todos os poderes contrários à vergonha e ao desprezo. Era assim, vitória. A cruz é vitória. E ela é vista no estábulo, considerando a missão daquele menino. Esta verdade misteriosa, surpreendente, estava sendo esquecida pelos irmãos crentes da Galácia. A Galácia, que era uma província romana, situada hoje onde atualmente identificamos a Turquia. Os seus habitantes eram chamados de Gálatas. Paulo, juntamente com Barnabé, visitando aquela região em sua primeira viagem missionária, planta aquela igreja, funda a comunidade dos Gálatas. Os irmãos daquela igreja haviam recebido esta boa nova que vocês acabaram de ouvir, e o meu coração se enche de calor quando menciono para mim mesmo isto, quando prego o evangelho para mim mesmo. Isto é o evangelho. Aqueles irmãos ouviram o evangelho, ouviram uma boa nova, porém estavam sendo
tentados, seduzidos, persuadidos por alguns falsos mestres a seguir um outro evangelho, outro por natureza estranha, distinta, um falso evangelho. Capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. O argumento daqueles mestres falsos era que os cristãos gentios, para serem participantes das bênçãos de Abraão, deveriam submeter-se à lei do Antigo Testamento e serem circuncidados. E então eles teriam aí uma identidade que os permitiriam desfrutar das bênçãos de Deus. Porém, como é que esta identidade, esta adoção, poderia ser alcançada se tudo era pelo esforço da obediência à lei, o esforço pessoal de cada um? Como esta identidade poderia ser genuinamente alcançada, verdadeiramente alcançada, se tudo se tratava de ganhar pessoalmente a retidão pelos seus próprios esforços? Isto não reflete a confiança em Deus. Isto para nada significa graça. A confiança em nossa própria justiça é antagônica à graça. E é exatamente esse engano que Paulo vem desmascarando desde o capítulo 1 da epístola. Ou seja, a redenção, a salvação que inclui a justificação, a adoção, foi um ato único de Deus em seu Filho, um ato exclusivo de Deus em seu Filho, para que aqueles que não eram filhos fossem adotados e vistos como tais. A comunhão com o Pai só é possível por causa da obra de Deus em seu Filho. Que obra é esta? Versículos 1 a 5. Pelo Filho fomos resgatados da escravidão do pecado. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. O desentendimento, como dissemos anteriormente, dos Gálatas, acerca da natureza do verdadeiro evangelho, precisava ser substituído, ser corrigido pela realidade de que Deus nos resgatou do pecado. Eles foram chamados para a fé no Salvador. Em capítulo 3, versículos 23 a 24, o apóstolo Paulo explica que a lei não tinha o propósito de nos salvar, mas de apontar para o nosso Salvador. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, nesses primeiros versículos do capítulo 4, o apóstolo usa essa figura para explicar a nossa adoção por Deus. A figura de estar submisso a, debaixo de. Ele chama esse período de vida, dessa época em que éramos menores, escravos, ele chama isto da condição anterior à graça. Estávamos debaixo dos rudimentos do mundo. A infância, esta metáfora usada por Paulo, essa figura de ser criança, menor, era contrária à ideia de maioridade que marcava a entrada do jovem no mundo dos adultos. Paulo diz que nós crescemos, deixamos os rudimentos do mundo. Nossa condição caída de amigos do pecado também foi mudada, porque a humanidade perdera a condição e os privilégios da filiação na sua trágica queda no paraíso. A adoção transporta o crente para fora de um estado miserável, para uma união feliz com Deus. Livres do pecado, Cristo, o Messias, vem ao mundo da humanidade, da raça humana perdida debaixo da condenação, o mundo hostil a Deus, a fim de estender graça ao pecador, libertando-o das garras
do pecado e da sua condição de inimizade contra Deus. Lucas 19:10, a expressão doce para a nossa alma é que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Porque somente no momento em que nós aceitamos as más notícias, isto é, de que nós somos, no caso daqueles que ainda não abraçaram a fé em Cristo Jesus, são inimigos de Deus, e a condição é de miséria total, é de abandono de uma vida de graça ou de obediência a Deus, uma vida abraçada no pecado. Só quando você reconhece que a sua condição é miserável é que as notícias maravilhosas farão sentido. Só se reconhece a beleza e a glória do libertador quem reconheceu a sua condição de escravo. De outra sorte, não se entende graça, misericórdia e perdão. Reconciliação. O Evangelho é para pecador. Todos esses assuntos são significativos para nós se admitirmos que há uma enfermidade, uma deformidade terrível da alma, e que ela não se cura com nossa força, mérito, vontade. Só há um jeito de extirpá-la, de curá-la. E o remédio é uma pessoa. E se encarnou. Natal, Advento, que é o que estamos celebrando, é a preparação do coração para celebrar o libertador de nossas almas. Nós fomos reconciliados, libertos do pecado. Versículo 6, nós fomos feitos filhos do Pai pelo Filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Nós fomos recebidos por adoção. Adoção é a manifestação da graça de Deus, pela qual pecadores são reunidos à família dos redimidos e podem agora chamar Deus de Pai, do mesmo modo com o qual Jesus chama seu Pai. Meu Pai e vosso Pai. Eu sou irmão de Jesus. E tudo isso é por amor. 1 João capítulo 4, versículo 10, nós lemos assim: nisto conhecemos o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós fomos chamados como filhos agora para termos comunhão íntima com o Pai. Ele é singular. Vós sois filhos, por isso Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que nos permite desejar o que Deus deseja, nos permite amar o que Deus ama, nos permite buscar o que Deus quer que nós busquemos. Sabe por que isso é possível? Porque nós somos possessão do Espírito do Filho. Isso é glorioso. Quando peco, desobedeço, sou rebelde, é o Espírito do Filho em mim que geme, me levando ao arrependimento. Se você tem vivido de forma hedionda, longe dos caminhos do Senhor, me ouve nessa noite. E se você tem o Espírito de Deus, você será conduzido ao arrependimento, às lágrimas, à confissão, porque quem tem o Espírito do Filho não vive a revelia do Pai. Posso chamar Deus de Pai, porque o Filho habita em mim pelo seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Abba, Pai. Você não é escravo mais. Você é livre.
se o Filho habita em você. Eu fui liberto do pecado, eu fui feito filho pelo Filho, e posso chamar papai de pai. Eu conheço muitas pessoas que tiveram uma experiência catastrófica com o seu pai terrenal. Moças que foram abusadas pelo seu próprio pai. Rapazes, meninos que foram abandonados pelo seu próprio pai, no ventre da mãe. E essas pessoas cresceram e precisaram conviver com esta atroz experiência. E como elas podem chamar pai, se elas não têm referência de pai? Elas podem, se elas possuem o Filho, porque elas têm o pai do Filho. E o pai do Filho jamais abandona um filho seu. O pai do Filho jamais é injusto com os céus. O pai do Filho jamais pesará a mão além do que o Filho suporta. O pai do Filho amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça. Ele te ama, mas tem a vida eterna. Se a sua experiência com seu pai foi a mais hedionda, abominável possível, o amor do pai por você te cura suas emoções, cura seu coração, cura sua vida, e você pode chamar Deus de pai, porque esse pai nos amou. Ele é singular, Ele é santo, Ele é tão poderoso que nenhum homem maculado pelo pecado pode contemplá-lo, mas pela sua graça, ternura e misericórdia Ele se mostrou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na pessoa bendita de seu Filho que se encarnou, a fim de que nós pudéssemos contemplar sua glória, nós podemos apreciá-lo e amá-lo. Fomos libertos do pecado e dos rudimentos do mundo. Fomos libertos de uma vida meritória que é eternamente não satisfatória. E fomos feitos filhos pelo Filho eterno de Deus. Esta é a mais linda história de amor. Isto é Natal. O Verbo encarnou-se para libertar-nos da condenação e para fazer-nos filhos de Deus. Portanto, querido, amado irmão, amigo amado, viva como filho, herdeiro, porque esta expressão que Paulo termina no versículo 7, termina exatamente com esta expressão: fomos feitos herdeiros. Se somos filhos, em Romanos 8,17 ele diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que herança é esta que Deus nos fez partícipes? Que herança é esta? A herança, Romanos 8,29, de sermos transformados à imagem do Filho perfeito. A herança de termos comunhão com o Pai. A adoção, segundo a lei romana, era um ato legal pelo qual um homem escolhia alguém de fora da sua família para ser herdeiro de sua herança. Esta herança era dividida. Mesmo assim, apenas se existissem vários herdeiros, mesmo assim, apenas se existissem herdeiros sanguíneos,
o adotado também tornava-se participante da herança. Cada crente recebe a plena e completa herança de Deus. Herança de vida. Nisto consiste a vida, em conhecer a Deus e seu Filho Jesus Cristo. Você deseja uma herança melhor que essa? Não tem. Ser amigo de Deus, ser filho de Deus, ter comunhão com Deus, desejar o que a fonte da verdade deseja, desfrutar do seu amor, celebrar a vida. É melhor do que gados, do que prédios, do que possessões materiais. A herança da comunhão com Deus, da esperança do escatom, de que todas as coisas um dia serão completadas, plenificadas. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Apocalipse 22, 3 a 5. Deus te abençoe em nome de Jesus.